Igreja canadense realiza cerimônia de suicídio assistido para os membros. E a grande pergunta nessa questão toda é: meu Deus, é certo ou errado? Será que quem suicida, para onde ele vai? Eis a pergunta que não quer calar: para o céu ou para o inferno? Tem salvação para um suicida cristão? E é aqui o tema da nossa conversa de hoje. Eu sei que é um assunto muito polêmico e muito controverso e que vai quebrar a estrutura de muita gente aqui na sua forma de pensar, de achar. E eu quero hoje, meu esforço aqui é para tentar jogar um pouco de luz, responder teologicamente um assunto que a Bíblia fala muito pouco acerca disso. Bom, mas antes disso, curte, comenta, inscreva-se aqui para ajudar e compartilha para ajudar a chegar a muito mais além esse vídeo, abençoar muita gente, tirar dúvida de muita gente, que nosso vídeo hoje está show de bola, está bacana demais. Então vamos lá, para o nosso vídeo eu quero falar com você exatamente sobre isso, cerimônia assistida de suicídio. O que é isso? Como é que é isso? Eu fiz uma pergunta no meu Instagram, tá aqui o link aqui embaixo para você poder acompanhar lá, para as pessoas. Para onde o suicida vai? Para onde? E 88% das pessoas não hesitaram em mandar um suicida direto para o inferno, sem chance de salvação. Deixa eu tentar explicar um pouco mais sobre essa questão do suicídio. Nós temos muito pouco, porque a Bíblia ela se limita a apenas narrar os casos de suicídio. Por exemplo, nós temos o caso de Abimeleque, filho de Gideão, a qual ele morre depois que uma mulher joga a pedra na cabeça dele, o crânio dele se parte. Ele então, para não ter a vergonha de ser morto por mãos de uma mulher, ele então pede que alguém o mate, uma eutanásia, que alguém acabe com o sofrimento dele e acabe com essa vergonha. Nós temos também o caso de Sansão, que foi um herói de guerra, o qual pediu no último instante para morrer, que morra ele com os filisteus, um caso bem controverso. Nós temos também outros casos, como o caso de Aitofel, a qual colocou seus negócios em ordem, ele foi lá e se enforcou e tirou a própria vida. Nós temos também no Novo Testamento, e o único caso relatado no Novo Testamento, o caso de Judas, a qual ele vai lá depois que Satanás entra nele, ele então tira a sua própria vida, o seu corpo cai, então se parte, cai ali num campo, a qual é chamado campo de sangue, então suas vísceras são expostas ali. Mas fato é que o suicídio ele tem ou uma tônica demoníaca, que Satanás entrou, sempre um contexto negativo, ou alguém que teve uma frustração, quer seja nos seus negócios, algum caso que seja, e ele vai lá e não suporta a pressão e tira a própria vida. Bom, até aqui nós entendemos isso. O grande caso é um cristão, ele pode então tirar a própria vida, e essa é uma grande pergunta. A tônica dessa é: o cristão ele pode não ser, ele não é possuído, mas ele é oprimido, ele pode ser oprimido a tal ponto de querer trocar a cruz pela corda e tirar a própria vida. A grande questão disso aqui, passa em cima disso agora, é uma boa soteriologia, que é a doutrina de salvação, em que você está embasado, em que você está enraizado. Por exemplo, quando nós falamos de salvação, você pode crer que a salvação ela é por obras. Você pode crer que você é salvo pelo bem que você fez, e a questão é: o suicídio é uma má obra, então isso vai apagar a sua reputação positiva e vai levar diante de Deus uma obra. Ou também você pode crer que você é salvo porque você pediu perdão aos 47 do segundo tempo e isso te faz salvo. E aí nós entramos em um caso muito controverso, porque pode ser que uma pessoa que pula de um prédio e a pessoa que corta os seus pulsos, ela dá tempo de pedir perdão, diferente da pessoa que dá um tiro na própria cabeça e esse então não deu tempo de pedir perdão. Então esse vai diante de Deus carregando esse pecado. Mas convenhamos que ambas as teorias, elas estão completamente erradas, porque quando nós falamos acerca de salvação, salvação não é por obras, não é pelo que fazemos, não é pelo bem que nós fazemos. Pelo contrário, salvação é pela graça, é pela fé somente pela fé e pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de homens, isso não vem de nós, mas é dom gratuito de Deus. Então nós não somos salvos pelo que fazemos. Também não somos salvos porque pedimos perdão a Deus todos os segundos. Até porque se nós fôssemos salvos só por isso, pedir perdão a todo instante, todo segundo, ninguém seria completamente salvo, porque nós pecamos e erramos
a todo instante. Nós somos salvos por causa do grande perdão que Jesus conquistou, remindo-nos na cruz do Calvário. Isso faz com que nós possamos, então, ser essas pessoas perdoadas por Jesus de uma vez por todas. Mas pedimos perdão o tempo inteiro porque queremos construir um relacionamento de amor com o nosso Senhor o tempo inteiro. Daí vem a grande máxima tônica, já que você crê que é salvo, por que então você não se mata e vai lá ficar logo com Deus? Mas aí vem a resposta. Alguém que ama tanto a Deus a ponto de querer tirar a própria vida para estar com Deus, vai amar a Deus também a ponto de não tirar a própria vida para poder obedecer os mandamentos do Senhor de estar aqui. E que nós entendemos então que Deus é o autor da vida. Nós não podemos brincar de ser Deus. É Deus, a Bíblia que diz, Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus, o autor, Deus, o maestro da vida. Suicídio, o que o suicídio é? Então nós aplicamos um esforço ainda mais complicado e complexo acerca disso. Porque a Bíblia não diz não suicidarás, a Bíblia não diz o destino final do suicida, mas ela aplica-se para nosso entendimento, para que nós possamos fazer uma boa exegese do texto para saber o que o texto quer dizer. Quando a Bíblia diz não matarás, está falando em termos do homicídio, e isso aqui vale uma aplicação também ao suicídio. Logo, não matarás, não tirar a vida de alguém, é um pecado contra Deus, porque Deus é o autor da vida, é Ele quem dá, é Ele quem toma. Então nós não podemos matar uma outra pessoa, isso é pecado. Logo, se matar uma outra pessoa é pecado, isso também se aplica a nós, porque tirar a própria vida é pecado. Tirar a própria vida é uma afronta ao Deus vivo, é desonra a Deus, é ir contra a palavra e os mandamentos de Deus. É por isso que é tão complexo esse assunto, porque é pecado, assim como matar, tirar a própria vida, um atentado a si mesmo, o auto-sacrifício, isso é pecado. Isso também, assim como praticar ou consentir, assim como suicídio assistido, aquele que por misericórdia. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos em uma sociedade a qual se limita única e exclusivamente nos prazeres. Logo, não é prazeroso para nós ver alguém sofrendo, então nós achamos que estamos ajudando a pessoa, poupando ela do sofrimento, então nós brincamos de Deus, vamos lá e consentimos com o assassinato daquela pessoa, consentimos com o fim da vida daquela pessoa, achando que nós estamos fazendo bem, mas estamos fazendo mal indo contra a palavra de Deus. Ok, até aqui nós estamos todo mundo no mesmo barco, entendemos que a Bíblia fala sobre suicídio, os suicidas narram sobre ele, entendemos que o suicídio é pecado, entendemos o porquê que salvação vem, é pela fé, entendemos que a salvação não é por obras, mas é por fé somente. Até aqui tudo bem. Agora a questão é, para onde vai um suicida cristão depois que tira a própria vida? Por que eu digo cristão? Porque nós sabemos que uma pessoa sem Jesus, a Bíblia diz que aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Logo, o cristão, um suicida cristão que pode tirar a vida, o cara pode passar por N situações na vida dele, a ponto de querer trocar a cruz pela corda, ele pode passar por problemas a qual ele precisa de ajuda de um psiquiatra, ele precisa de ajuda de um psicólogo. E se você não assistiu, eu tenho uma live aqui conversando com uma psicóloga, a doutora Ana Paula, falando exatamente sobre suicídio e depressão. Vou deixar aqui no link aqui embaixo. Mas a grande questão é, uma pessoa que ela cristã, que ela tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela pode testemunhar dessa forma negativa, dando um exemplo de uma má conduta, matando alguém ou tirando a própria vida. Isso pode acontecer. Nenhum de nós está livre disso. Somos pecadores, falhos, grotescos e somos capazes das piores atrocidades. Assim como o homicídio, o suicídio é um pecado terrível, porque suicídio é pecado. Só qual é o grande problema disso tudo nós? É que nós aprendemos na nossa cultura de que o suicídio é um pecado acima, um grau maior, um pecadão maior do que os outros pecados. Então, por nós acharmos esse pecado tão terrível, por classificarmos esse pecado tão terrível, nós achamos que não há perdão para o suicida. Mas veja bem, Jesus, na obra da cruz, Jesus nos remiu de todos os pecados. É por isso que quando João olha, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus
morreu também pelo suicida, o pecado do suicídio. Então, quando nós olhamos isso, esse panorama, nós vamos ver que só existe um pecado que a Bíblia condena de imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Alguns teólogos brigam acerca disso, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser atribuir uma obra de Jesus a Satanás, atribuir uma obra de Satanás a Jesus, não reconhecer o Jesus como unigênito de Deus, ultrajando assim o Espírito da graça, fazendo com que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão. Esse é esse pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas em nenhum desses citados o suicídio se encaixa. Logo, se o suicídio não se encaixa no único pecado não perdoável, é porque o suicídio é perdoável. Um cristão pode cometer um pecado terrível de suicídio, mas esse pecado foi remido na cruz do Calvário também. É claro que a Bíblia foi escrita num contexto onde não era prática do judeu tirar a própria vida, embora havia suicídios, mas ela diz exatamente sobre pecado. O cordeiro que tira o pecado do mundo. E logo, se Jesus tira o pecado e suicídio não se encaixa, Jesus morreu pelo suicida também. Jesus morreu por aquele que iria tirar a vida também. Jesus morreu pelo dar o perdão para essa pessoa. Agora, nossa grande questão é que nós aprendemos a vida inteira que o suicídio não tem pecado. Não, nós não temos base nenhuma para isso, mas nós reproduzimos isso porque isso nos foi implantado assim. Então, o que eu quero dizer para você aqui, o meu esforço é teológico em cima de uma soteriologia, é que há perdão para aqueles que tiram a vida. É por isso que eu não estou gravando esse vídeo aqui para dizer para você como uma autorização para o pecado. É que quem comete suicídio e a pessoa que está tentando ajudar, no esforço de tentar ajudar, diz para essa pessoa que não se mate, porque senão esse pecado é imperdoável, você vai para o inferno. Achamos que estamos ajudando essa pessoa e na verdade não. Nós estamos fazendo um mal ainda pior. Porque nós precisamos falar sobre a realidade do pecado, mas também nós precisamos explicar a realidade do perdão. Suicídio é um pecado terrível, é muito terrível, mas existe também a realidade do perdão que foi encontrado na cruz do Calvário por Jesus, que deu deliberadamente para essa pessoa o perdão. Então aqui eu quero dizer para você, se você está pensando em tirar a sua própria vida, não vale a pena. Lute pela vida. É uma tentação difícil, mas Jesus nos deu escape para isso. Jesus nos deu fuga para isso também. Jesus nos deu uma saída para isso também. Jesus nos deu poder para lutar contra o pecado, todos os pecados, inclusive o pecado do suicídio. Jesus, ele não quer isso de você. Tira essa ideia maluca da cabeça. O que Jesus quer de você é vida. O que Jesus tem para você é vida em abundância. É por isso que eu digo para você aqui, se você está pensando nisso, procure a ajuda dos seus amigos, pais, psicólogos, psiquiatras, pastores, irmãos em Cristo, ajudas profissionais, mas não faça tamanha doideira, besteira, não faça tamanha atrocidade, porque você vai acabar não só com a sua vida, mas com a vida de tantos outros perto de você que vão sofrer pela sua partida. Por isso eu quero dizer para você, lute pela vida, a vida que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, o perdão e a salvação do nosso Jesus. Eu sei que esse tema é muito complexo, mas fica à vontade para poder comentar aqui embaixo, refutar o argumento, tá? E por favor, não pratique ad hominem, que é quando não consegue derrubar o argumento, ataca-se o argumentador. Não faça isso. Fique à vontade para comentar, para expressar a sua ideia, o que você pensa disso, mas com muito respeito, com muito amor e com muito carinho. Então fique à vontade. Estou passando por aqui todos os dias, a meio-dia, no nosso devocional. Curte, comenta, inscreva-se e compartilhe esse conteúdo, tá? Vamos orar pela vida daqueles que precisam desse momento de oração, de ajuda. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor por qualquer pessoa que está pensando em tirar a própria vida. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Não deixe com que Satanás enche a cabeça dessa pessoa desse desejo errado. Senhor, tira isso, livra essa pessoa. Senhor, o Senhor proveu escape. Que esse vídeo chegue às pessoas certas, que possa ajudar essa pessoa, que ela lute pela vida. Senhor, assim nós oramos, em nome de Jesus.
que essa pessoa que vai pensando em tirar a própria vida seja um testemunho para as nações daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz. Senhor, muito obrigado. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, meio-dia, no nosso próximo devocional. Abraço, gente boa, e lute pela vida.